Amados irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de falar para os irmãos agora sobre o quarto brado, a quarta palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agradeço ao seminarista João Granadeiro o convite para realizar esse vídeo e expor essa passagem da Escritura. E sem mais demoras, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. Eu lerei do verso 33 até o verso 41. Então, novamente, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 15, verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu em beber uma esponja em vinagre, pondo na ponta de um caniço deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar. Eterno Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós conhecemos os eventos que aconteceram durante a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela instrumentalidade dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Te agradecemos porque sabemos que são fatos, são realidade, registrada por perspectivas diferentes. Te louvamos por isso, Senhor Deus, e te damos glórias, porque o Senhor nos amou e se sacrificou por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto encontra o seu paralelo perfeito em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 45 ao 56, que vocês poderão ler depois. Mas façamos algumas anotações sobre o texto que foi lido, de Marcos. Verso 33 diz: chegada a hora sexta, que é por volta de meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que é 15 horas no nosso horário. Cristo foi crucificado por volta de 9 horas da manhã, então essa seria a sua sexta hora na cruz. É interessante vermos nesse versículo 33 que diz que houve trevas sobre toda a terra exatamente na hora onde o sol é mais forte na região da Judéia, do Oriente Médio. E esse texto encontra seu paralelo em Amós, capítulo 8, do verso 9 ao 10, que descreve que haveria trevas durante essa hora do dia e que eles estariam ali em luto, como se fosse luto por filho único. Então, claramente, nós vemos o paralelo do registro histórico aqui de Mateus e Marcos com o texto de Amós, onde nos apresenta que, além das trevas representarem o juízo de Deus, como também vemos lá nas 10 pragas no Egito, as trevas também representavam o luto pelo Filho unigênito, o Filho único de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 34, nós temos escrito que a hora nona, ou seja, 15 horas, clamou Jesus em alta voz. Esses brados de Jesus na cruz começam na quarta palavra, no quarto brado na cruz, até o sétimo brado. Todos eles acontecem nesse momento de trevas, nesse momento de juízo sobre a terra, em que Cristo fala em sequência as palavras a partir da quarta palavra. Marcos registra essas palavras no aramaico, e Cristo diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós revermos esse texto é o primeiro versículo do Salmo 22, onde o salmista diz claramente essas mesmas palavras que Jesus Cristo está recitando aqui. Essa recitação do Salmo 22 era uma prática comum entre os judeus. Mas Cristo, que é
o Messias prometido e é o Messias do Salmo 22, então eu sugiro que vocês leiam depois todo o Salmo 22, vai ver na crucificação de Jesus o cumprimento de várias profecias, repete essas palavras que foram registradas pelo salmista. A dor de Cristo ao dizer essas palavras está ligado ao julgamento de Deus, como eu disse. Ele que era bendito em todas as coisas, sem pecado algum, sem defeito algum, se fez maldição por nós. Ao ser morto naquele madeiro em nosso lugar, no lugar de pecadores que nós somos, Jesus Cristo se fez maldição. E como ele se colocou como substituto, como cordeiro sacrificial em nosso lugar para morrer pelos nossos pecados, ele teve que sofrer a separação de seu Pai. Vemos aqui que Cristo não fala Pai, mais uma vez, nem Abba, Pai. Ele chama o Pai de seu Deus. Ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebe no julgamento aqui aquele que os ímpios receberão quando eles não depositarem sua confiança em Cristo Jesus. A face de Deus se vira contra aquele que não crê em Cristo como seu substituto. E Cristo sofre neste momento a ira, a taça da ira de Deus sobre os pecados da humanidade, sobre ele. Na escuridão do juízo, Cristo Jesus, estando em nosso lugar, recebe a rejeição do Pai. A ira de Deus está sobre ele e por isso ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Além de ele estar sentindo o peso esmagador da punição de Deus sobre os pecados, ele ainda tem que aguentar a zombaria daqueles ímpios que estão em roda dele. No verso 35 nós lemos, alguns que estavam ali ouvindo diziam, vede, chama por Elias. Por que isso? Porque eles acreditavam que Elias viria antes do Messias. Isso mostra claramente que eles não acreditaram nas palavras de Jesus, que diz que João Batista era o Elias que havia de vir. Nem acreditaram no seu Messias. Além disso, no cumprimento também do verso do Salmo 22, eles correm em beber de uma esponja em vinagre e dão a beber a ele. Ainda no deboche deles, eles dizem, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E aqui eles fazem uma referência ao Elias que foi assunto aos céus. No verso 37, nós vemos os últimos brados de Cristo na cruz, que serão as palavras faladas por outros amigos nossos, quando ele diz, está consumado, e também diz, em suas mãos entrego o meu espírito. Marcante é que o véu do santuário se rasga em duas partes de alto a baixo. Além do véu ser extremamente espesso, poderia se cortar com uma faca de baixo e tentar, com muita força de camelos e cavalos, fazer com que ele se rasgasse de baixo para cima. Mas de alto a baixo, somente uma obra divina. O véu se rasgou quando o nosso Cordeiro se sacrificou por nós e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Ele sofreu o desamparo do Pai em nosso lugar, para que nós, confessando a Ele como nosso Senhor e Salvador e confiando nos seus méritos, possamos ser salvos. Creia, Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida e nunca sofrêssemos a ira de Deus sobre nós. Deus abençoe. Feliz Páscoa.